Olá, sou Ana Carolina Praça, psicóloga infantil e escolar, e retorno hoje ao projeto A Chave da Questão para continuar a nossa conversa do Setembro Amarelo. Hoje eu vou falar aqui 5 possíveis sinais de que uma criança está ou pode estar, com depressão. Primeiro de tudo, é importante a gente lembrar que crianças podem sim ter depressão. A gente costuma associar a infância a uma época alegre, de brincadeiras, de leveza, mas nem todo mundo passa pela infância dessa forma ou dessa forma o tempo todo. Então, criança pode sim ter depressão, e aqui eu vou falar então desses 5 pontos que a gente pode ficar atento para observar essas crianças e auxiliar caso necessário. São pontos muito rápidos, então eu acredito que vai ser um vídeo bem objetivo. O primeiro ponto que a gente pode observar é em relação ao apetite. Se aquela criança mudou o apetite. Então não é porque a criança come pouco que ela tem depressão. Ela pode comer pouco por uma questão fisiológica, uma questão de educação dela, né? Mas se ela comia muito e começa a comer pouco, ou se ela comia pouco e começa a comer muito, também pode ser um sinal aí de depressão. Da mesma forma que o segundo ponto que eu trago, que é em relação às alterações do sono. Se é uma criança que tem dormido pouco, porque sempre foi assim, né, dormir pouco tempo, não tem nenhum sinal de alerta aí. Porém, se teve alguma alteração, se era uma criança que dormia muito e está dormindo pouco, ou se dormia pouco e está dormindo muito, também pode ser um sinal de depressão. Outra mudança também que a gente pode observar é alterações no comportamento. Se a criança era uma criança calma e está bem mais agitada, ou se era uma criança bem agitada e está mais calma, mais apática. Então, essas alterações também podem serem sinais de alerta importantes. Para finalizar, os outros 2 pontos que eu trago aqui para a gente observar é em relação à agressividade. A criança ela pode ficar mais agressiva, né, pela dificuldade, por não ter repertório para lidar com aquela questão, não saber direito nem o que está sentindo. Então, isso pode aparecer numa forma de agressividade. Assim como o último ponto, que é a perda do prazer em atividades que antes ela gostava. Então, se era uma criança que gostava muito de jogar videogame ou de comer determinada comida, e ela continua até jogando de repente, até comendo aquele prato, mas você vê que não tem mais aquela motivação, aquela vontade. Então, também pode ser um sinal de alerta importante. Agora, o fundamental desse vídeo é que a gente abra o nosso olhar para essa possibilidade, que a gente acredite que a criança também pode apresentar depressão, sinais depressivos. Esse é o ponto do vídeo. Mas, diante então de alguma observação, ou desses 5 pontos que eu falei, ou de algum outro comportamento que esteja chamando a sua atenção, procure um especialista, um psicólogo infantil ou um psiquiatra infantil, para poder avaliar e te orientar. Obrigada pela atenção aqui nesse vídeo e até o próximo!